tá certo? 85. E que esses desempregados saíram do centro de São Paulo e foram até o Palácio dos Bandeirantes, o que dá uns 20 quilômetros, ou 15 quilômetros, e derrubaram a cerca do Palácio dos Bandeirantes. Quer dizer, nós passamos todos os períodos vivendo situações de instabilidade, sem possibilidade de retomar um projeto de desenvolvimento do país. Me parece que o grande esforço hoje é olhar muito mais o futuro, vermos quais o tipo de desafio que nós temos, e vemos quais são as vantagens que nós temos hoje em termos de quadro institucional, de políticas públicas, que nos coloca, inclusive, numa situação privilegiada dentro dos países em desenvolvimento, e como é que nós podemos, na verdade, potencializar essas políticas no sentido de transformá-lo, eu acho, no sentido de maior alcance em termos de redução da desigualdade em todos os níveis, né? A importância, eu acho, do Brasil no mundo, eu relato aqui uma experiência. Ano passado, eu participei da Conferência Internacional do Trabalho do OIT, na mesa que discutiu as políticas de enfrentamento da crise, me pediram para fazer a experiência, apresentar a experiência brasileira. Isso é, por que o Brasil tinha transitado durante a crise, foi em junho do ano passado, de maneira tão, eu diria, elegante, né? E me parece que, se o salário mínimo não teve um papel importante, não foi a única política importante para que nós tenhamos transitado por esse período de crise de maneira tão favorável, tá certo? O Bolsa Família também foi outro instrumento, enfim, outros instrumentos contribuíram para isso. Enfim, se não é um único instrumento, nós poderíamos dizer que o salário mínimo teve um papel importante e queriam ouvir sobre isso, mesmo porque, por incrível que pareça, o salário mínimo, que na origem do OIT era pensado como uma política transitória, se transformou numa política permanente na maioria dos países, e ao invés do número de países que adotam o salário mínimo cair, tem crescido ao longo do tempo. Então, isso é importante, e o próprio Fred já fez menção a isso. Bem, a primeira questão que eu acho que é importante ser ressaltada, eu vou falar aqui porque fui o pai da ideia, tá certo? Na verdade, essa regra de política do salário mínimo fui eu que formulei originalmente num seminário que alguns participaram aqui na Unicamp, e que, posteriormente, em 2005, com a mudança de Ministério do Trabalho, ela foi levada para discussão no âmbito do Ministério. E é por isso que se explica, inclusive, o gráfico que o Serguei mostra, de inflexão, tá certo, da tendência do salário mínimo, pelo fato de que o ministro Marinho, que havia participado do nosso seminário, que era presidente da CUT, vai para o Ministério e abraça a ideia e leva, está aqui o Rogério, inclusive, que participou dessa discussão, tá certo, Rogério? Nesse período, a ideia de implementar uma política de médio e longo prazo de salário mínimo. Eu diria que isso já é foi um fato novo. Por quê? Porque durante 40 anos nós discutimos a recuperação do salário mínimo e jamais conseguimos estabelecer uma perspectiva de médio e longo prazo. Tudo bem que o salário mínimo cresceu entre 95 e 2003, 2004, agora é inegável que, a partir de 2005, com a definição de uma política, eu tenho claramente uma diretriz de evolução do salário mínimo, do qual, inclusive, eu tenho possibilidade de ver os impactos sobre as contas públicas, enfim, sobre o mercado de trabalho, o que foi extremamente valioso, eu diria, do ponto de vista da política de governo. O outro ponto que eu acho que é importante de ser ressaltado é o seguinte: em termos muito objetivos, a política do salário mínimo quebrou um mito secular na sociedade brasileira. Havia um mito nessa sociedade que era impossível crescer, ter estabilidade e fazer distribuição de renda. A institucionalidade existente, o salário mínimo, o Bolsa Família e outras políticas distributivas do governo, tá certo? Quebraram um mito que deu golpe, inclusive, ou, se não deu golpe, foi ameaça de golpe, como foi no caso dos anos 50, deu golpe em 64, e se mostrou nessa década que é possível o país crescer, ter estabilidade política e econômica e, em terceiro lugar, avançar na distribuição de renda. E, nesse sentido, eu acho que se quebrou, inclusive, um mito de que o salário mínimo era um instrumento que, se adotado, tá certo, traria essa situação de instabilidade. Ao contrário, mostrou que não só não trouxe a instabilidade, quanto foi um instrumento relevante para a estabilidade da economia brasileira num momento de instabilidade econômica internacional. Não só ele, como eu já fiz menção anteriormente. Então, isso me parece que é necessário de nós
temos em conta, porque não foi pequeno ganho, tá certo, que esse instrumento de política econômica, de política para o mercado de trabalho trouxe. O segundo aspecto que eu acho que depois de alguns anos de implementação é visível, é patente, tá certo? É a virtuosa entre esses dois instrumentos de política de renda, o salário mínimo e o Bolsa Família. Participamos vários, nós aqui, da discussão em 2003, 2004, 2005, e em várias vezes, em vários momentos, se colocava como duas políticas contraditórias. Se mostrou claramente que os públicos são distintos, os impactos para a redução da desigualdade são distintos. Enfim, que são instrumentos que têm efeitos de natureza, tá certo, que não concorrem entre si. Mais ainda, do ponto de vista da desigualdade, tá certo, convergiram numa situação de recuperação e crescimento do emprego formal para uma queda da desigualdade da renda corrente, porque disso que nós estamos tratando. O debate da desigualdade na sociedade brasileira é de natureza muito mais ampla, como já foi discutido, inclusive, na mesa anterior, tá certo? Isso é, eu diria o seguinte, nós avançamos no sentido de romper um segundo mito. Isso é, nós temos uma situação, um quadro institucional que é vantajoso, é positivo e que tem se mostrado eficiente do ponto de vista dos instrumentos de transferência de renda e de regulação do mercado de trabalho através do piso legal desse mercado. Eu acho que, nesse exato momento, eu fiquei um ano fora, voltei agora, tá certo? Eu acho que é uma situação que o país, tá certo, encontra de vantagens que nós temos que olhar isso aí e perguntar o seguinte, como é que é possível pegarmos e amplificarmos, na verdade, os efeitos, os impactos disso do ponto de vista do desenvolvimento da próxima década. Bom, o outro aspecto que eu acho que também, mito, que acabou indo por terra, né, é de que a adoção do salário mínimo traria um caos para a Previdência. Hein? Vamos ser sinceros, quer dizer. Quando se discutiu o salário mínimo em 2004, 2005, 2006, a ideia de adotar um salário mínimo que aumentasse permanentemente, tivesse uma regra fixa, carregasse o piso da Previdência, parecia que o apocalipse, tá certo? Muitas vezes estaria num horizonte de tempo muito próximo. Isso não ocorreu, o que não significa que não é um problema, que deva ser pensado, que deva ser enfrentado, tá certo? Mas, objetivamente, o salário mínimo, com uma política de sustentação da renda, que contribui para o fortalecimento do mercado interno, que contribui para a geração de emprego, contribui para o crescimento, tem um efeito de reforço da Previdência Social, tá certo? Que tem sido evidenciado, eu diria, ao longo desses anos. É óbvio que mudanças na estrutura demográfica, o envelhecimento da população, e mudanças, inclusive, na estrutura salarial, como eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Sinalizam que é importante nós olharmos com mais atenção a relação entre Previdência e salário mínimo. Bem, eu coloco esses pontos por quê? Porque me parece, eu estou convencido, de que houve um grande acerto do ponto de vista das políticas sociais e da política pública no Brasil. E nós não podemos tratar isso como um fato menor, porque os resultados, do ponto de vista da desigualdade, não só foram importantes, como, mais do que isso, foram relevantes para que o país transitasse uma das maiores crises desde 1929. Então, não é uma questão, eu diria, de debate acadêmico só. É uma questão que envolve, na verdade, o resultado de uma institucionalidade, hoje, da política pública no Brasil, tá certo? Que tem se mostrado altamente eficaz e vantajosa. E, mais do que isso, mostra que essa institucionalidade é marcada por uns instrumentos que não há nenhum sinal de que são concorrentes. Por quê?